A nação rubro-negra já começa este dia com aquela expectativa gigante, porque o clima no mundo Flamengo está simplesmente fervendo. Todos os olhares estão voltados para a semifinal do Mundial de Clubes e as últimas horas foram carregadas de informações importantes, declarações fortes e decisões que podem mexer diretamente com o rendimento do time dentro de campo. O ambiente é de sinal de alerta, misturado com confiança, porque o Mengão está a um passo de disputar outra grande final internacional. E nada deixa o torcedor mais ansioso do que saber quem realmente terá condições de entrar em campo e como o treinador está preparando a equipe para esse confronto decisivo. Felipe Luiz, que já vem mostrando personalidade desde o primeiro dia como técnico, apareceu para conversar e trouxe um pacote de notícias que mexeu com todo mundo. A coletiva do treinador deixou claro que ele mergulhou fundo no estudo sobre o adversário da semifinal, o time do Pirâmides, uma equipe que pode não ter o mesmo peso mundial do Flamengo, mas que ganhou respeito justamente pela forma como se fecha defensivamente. O treinador analisou jogos, entendeu o padrão de movimentação, observou os mecanismos de marcação e fez questão de destacar que a maior força dos egípcios está no sistema de defesa extremamente compacto, daqueles que exigem paciência e precisão para furar. Esse tipo de informação já acende a luz amarela porque o torcedor sabe que, em partidas eliminatórias, cada detalhe pode definir o jogo. Mas se por um lado o Flamengo encara uma defesa encardida, por outro lado surge uma notícia que fez a nação respirar fundo e reacender a esperança. Pedro tem grandes chances de entrar em campo. E isso, meu amigo, muda tudo. Até ontem, o clima era de dúvida, porque apesar de ele ter ido para o banco na partida anterior, o clube já havia informado que ele não estava liberado para jogar. Mas o cenário mudou rapidamente depois de 2 treinos importantes. O atacante participou das atividades, respondeu bem e deixou o departamento médico otimista. Felipe Luiz não escondeu que está torcendo para contar com o centroavante já nesta semifinal. O discurso dele foi claro, transparente e carregado daquele toque de confiança que o torcedor gosta de ouvir. Ele explicou que tudo depende de como o jogador vai reagir ao último treino antes da partida, se vai acordar sem dores, se vai suportar bem a exigência física e se os exames não vão apontar risco de nova lesão. E por mais que o treinador tenha sido cuidadoso ao falar sobre isso, dava para sentir que ele está realmente acreditando nessa possibilidade. A grande questão agora é equilibrar o desejo de utilizar o jogador e a necessidade de preservar um atleta que foi fundamental durante toda a temporada. É claro que ninguém dentro do Flamengo quer correr o risco de perder Pedro logo no início do próximo ano por conta de um retorno precipitado. Mas a verdade é que, em uma semifinal de Mundial, qualquer reforço de peso faz diferença. E o atacante, mesmo que entre apenas alguns minutos, tem capacidade de decidir uma partida com um toque na bola. A torcida já começa a imaginar aquele momento em que ele sai do banco, entra em campo e resolve o jogo com um lance típico de artilheiro. Mesmo assim, o que prevalece agora é o cuidado e a análise minuciosa de cada detalhe físico do atleta, porque ninguém quer reviver uma nova lesão. Mas Pedro não foi o único assunto que movimentou o ambiente. O volante Nico de la Cruz também chamou atenção depois de entrar em campo na última partida, usando uma proteção no joelho que deixou muita gente preocupada. Aquela faixa escura, envolta na articulação, levantou dúvidas e, como sempre, a torcida foi buscar explicações para entender se havia algo mais grave. A boa notícia é que, segundo informações internas,
O que ele utilizou fazia parte do trabalho conjunto de fisioterapia e fisiologia. Algo preventivo, mais voltado à estabilidade do movimento do que a uma lesão ativa. O jogador treinou normalmente, está liberado e não deve ser problema para a semifinal, o que já tira mais um peso das costas de Felipe Luís. No momento, entre todos os atletas, o único que realmente segue em observação é o próprio Pedro, justamente pela gravidade da lesão recente na coxa esquerda. No entanto, como ele treinou com sequência e respondeu bem, a expectativa positiva só cresce. E como o torcedor é apaixonado e acompanha cada detalhe, a ansiedade pela confirmação do nome dele na lista final da partida só aumenta. É aquele clima de pré-jogo grande, onde cada informação já vira combustível para a imaginação da torcida. Enquanto isso, Felipe Luís também comentou sobre algo que viralizou recentemente: a possibilidade de encarar o Paris Saint-Germain na grande final. Ele foi sincero ao afirmar que não queria cruzar com a equipe francesa, logo decisão. Assim como ouviu que o treinador deles também preferiria evitar o Flamengo neste momento. Mas ele deixou claro que isso é discussão para depois, caso o Flamengo faça o seu dever e passe pela semifinal. Para ele, o foco absoluto está no duelo contra o Pirâmides e nada pode tirar a concentração da equipe antes da hora. O clima também ficou mais leve com o lançamento da nova linha de treino do Flamengo, projetada para 2026. A marca esportiva parceira do clube apresentou um modelo com tons de marrom e detalhes dourados que imediatamente gerou comentários entre os torcedores. As fotos com Varela e Arrascaeta usando o uniforme chamaram atenção pela combinação pouco usual. E claro que o uruguaio, como sempre, acabou virando destaque por deixar o visual ainda mais marcante. Foi uma novidade que caiu como uma distração interessante no meio de tantas tensões pré-jogo. Enquanto a torcida debatia o novo visual, os bastidores também esquentaram com movimentações importantes relacionadas ao mercado de transferências. A diretoria do Flamengo começou a preparar uma nova oferta pelo zagueiro Vitão, do Internacional, depois de uma primeira tentativa não ter avançado. A situação do defensor é considerada estratégica porque ele entra no último ano de contrato, o que coloca pressão sobre o clube gaúcho para negociar antes que o jogador assine um pré-contrato e saia de graça. O Flamengo entende esse cenário e busca aproveitar essa janela, buscando fortalecer um setor que perdeu nomes importantes recentemente. A defesa rubro-negra ficou mais curta depois das saídas de Fabrício Bruno e David Luiz. E com o desligamento de Pablo e Cleiton, o elenco precisará receber pelo menos mais um ou dois zagueiros para dar tranquilidade ao treinador ao longo da próxima temporada. Danilo chegou para reforçar, mas não é suficiente para suprir todas as carências. Por isso, Vitão se tornou uma prioridade e a diretoria já trabalha para ajustar valores e termos para tentar convencer o Internacional a liberar o jogador ainda nesta janela. Nos corredores internos, o comentário é que o Flamengo quer ser agressivo no mercado, mas sem perder a atenção em manter suas principais peças, algo que o próprio departamento de futebol considera essencial para não desmontar a espinha dorsal que sustenta o time. E em meio a tantas movimentações, ainda surgiu a curiosidade sobre a entrega das medalhas para Gerson, Wesley e Matheus Gonçalves. Atletas que contribuíram para as conquistas recentes, mesmo não estando presentes na reta final da temporada. A ideia inicial de alguns torcedores era imaginar algum tipo de cerimônia especial,
Mas, internamente, a decisão foi manter algo simples e direto, apenas reconhecendo o mérito de quem fez parte do processo sem criar grandes eventos ou celebrações. O clube entende que o importante é valorizar quem contribuiu e seguir em frente. Ainda mais com tantas decisões importantes se aproximando. Enquanto tudo isso se desenrola nos bastidores, o ambiente da delegação rubro-negra nos Emirados Árabes segue concentrado e com aquela mistura de ansiedade e confiança típica de momentos grandes. Os jogadores sabem que não existe espaço para entrar relaxado em uma semifinal de Mundial. E o discurso interno é sempre voltado para manter a cabeça fria e o coração no lugar. A preparação para o confronto contra o Pirâmides tem sido intensa, e a comissão técnica está impondo um nível altíssimo de exigência, justamente para garantir que ninguém diminua o ritmo ou perca o foco no momento decisivo. Felipe Luiz tem batido na tecla de que cada treino é uma oportunidade de ajustar detalhes que podem ser fundamentais dentro de campo, desde posicionamento até tomada de decisão, passando também por aspectos emocionais que costumam pesar em jogos eliminatórios. Nesse cenário, a presença de Pedro, mesmo sem confirmação total, já mexe com a energia do time. Os jogadores mais experientes do grupo entendem o quanto um atleta com a qualidade técnica dele pode mudar o desenho de uma partida, principalmente quando o jogo é travado e precisa de alguém capaz de definir em um único toque. Mesmo sabendo que ele dificilmente atuaria durante toda a partida, a chance de tê-lo disponível ao menos por alguns minutos é vista como um reforço psicológico importante. É como se o simples fato de olhar para o banco e ver o camisa 9 pronto para entrar já desse ao time a sensação de que, a qualquer momento, pode surgir o gol salvador. Aquele lance que muda o destino de uma competição. O clima entre os jogadores também é de solidariedade e apoio. Muitos elogiaram a dedicação de Pedro durante o processo de recuperação, destacando como o atacante fez de tudo para acelerar sua volta, respeitando todos os protocolos médicos e demonstrando enorme responsabilidade com o próprio corpo. A comissão técnica também procura preservar o atleta ao máximo, sabendo que uma decisão precipitada pode custar caro no futuro. A trajetória do clube em competições longas e intensas exige um elenco forte e saudável, e ninguém quer perder uma peça tão importante logo no começo da temporada seguinte. Ao mesmo tempo, a situação de Nico de la Cruz trouxe novas conversas entre os torcedores, que sempre se preocupam quando um jogador usa qualquer tipo de bandagem, proteção, faixa ou material diferenciado. Mas internamente o clima é de tranquilidade total, já que a proteção usada no joelho faz parte de um processo de fortalecimento e prevenção muito comum no futebol moderno. A fisioterapia está atenta a todos os detalhes e vem garantindo que o jogador esteja em plena condição para suportar os 90 minutos de um duelo que promete exigir muita intensidade na marcação, nas transições e nas disputas de bola. O meio-campo rubro-negro estará no centro das atenções, porque é justamente nessa faixa do campo que o adversário costuma tentar travar as partidas, apostando no encaixe defensivo e na organização para dificultar a criação do Flamengo. A expectativa criada para esse duelo cresceu ainda mais depois que Felipe Luiz admitiu que preferia não enfrentar o Paris Saint-Germain na decisão. A sinceridade dele refletiu um sentimento que muitos torcedores compartilham, porque enfrentar um dos elencos mais caros e estrelados do mundo é sempre um grande desafio. Mas a prioridade é uma só: o jogo da semifinal. Na visão dele, não existe final sem passar pela primeira barreira.
E ficar imaginando o confronto contra a equipe francesa antes da hora seria cometer um dos erros mais clássicos que derrubam times em competições internacionais. O foco absoluto no Pirâmides se tornou um mantra repetido dentro e fora de campo, porque a preparação psicológica é tão importante quanto a técnica. Enquanto isso, nos corredores do clube, as movimentações do mercado continuam fervendo. A busca por Vitão ganhou novos contornos nas últimas horas, porque a diretoria já sabe que será necessário elevar a proposta para convencer o Internacional a negociar neste momento. O zagueiro vive um cenário clássico de jogador que entra no último ano de contrato. E isso aumenta a pressão sobre o clube que detém os direitos, já que existe sempre o risco de perdê-lo gratuitamente. O Flamengo observa essa movimentação com muito cuidado e estratégia, sabendo que o mercado europeu também está acompanhando a situação de perto e pode entrar na disputa a qualquer momento. A defesa rubro-negra vive um processo de renovação importante, principalmente após a saída de nomes que marcaram os últimos anos. A chegada de Danilo trouxe mais força e um novo estilo de jogo para o setor, mas não resolve totalmente as necessidades da equipe. A diretoria entende que precisa reforçar a defesa com ao menos mais um zagueiro de alto nível e possivelmente até 2, caso surjam boas oportunidades de mercado. A comissão técnica já encaminhou seus pedidos, sinalizando que precisa de jogadores com características específicas, como boa saída de bola, velocidade para recompor e capacidade de atuar tanto em linha alta quanto em duelos mais físicos. Entre os membros do departamento de futebol, o discurso é de firmeza para evitar a saída de jogadores considerados essenciais. O grande temor é perder peças importantes justamente na temporada em que o clube pretende se consolidar novamente como protagonista nas principais competições. O objetivo é manter a espinha dorsal, evitar desmontes inesperados e garantir que Felipe Luiz tenha todas as armas necessárias para montar um time competitivo e equilibrado em todas as posições. A busca por reforços é importante, mas manter quem já tem sido decisivo também faz parte da estratégia do clube. Tá curtindo o vídeo? Então, deixa aquele like maroto. Comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada! Um verdadeiro terremoto sacudiu o cenário esportivo brasileiro nesta manhã. Circula nos bastidores a informação de que o Flamengo teria adquirido 100% do Maracanã por impressionantes 1 bilhão. O rumor, que ainda não foi oficialmente confirmado, já provoca uma enxurrada de especulações sobre o futuro do futebol carioca e do próprio estádio, um dos ícones mais emblemáticos do país. Fontes próximas ao clube, que preferiram não se identificar, comentam que a negociação teria sido conduzida de forma relâmpago, com o Flamengo se mostrando disposto a assumir não apenas a gestão, mas também um plano ambicioso de modernização do estádio. A ideia, segundo os boatos, seria transformar o Maracanã em um verdadeiro templo do rubro-negro, com melhorias estruturais, novas experiências para torcedores e até espaços comerciais inéditos, atraindo mais público e eventos internacionais. A notícia, mesmo não confirmada oficialmente, já provocou reação imediata de torcedores e rivais. Nas redes sociais, flamenguistas se dividem entre entusiasmo e surpresa, enquanto adversários questionam os impactos financeiros e esportivos de uma aquisição dessa magnitude. Entre especulações sobre naming rights,
áreas VIP e modernizações tecnológicas, o burburinho também aponta para uma possível ampliação da influência do clube no calendário do estádio, podendo alterar a rotina de jogos e shows que historicamente marcaram o local. Analistas de mercado esportivo comentam que, se a compra se concretizar, será um movimento histórico no futebol brasileiro, comparável a algumas das maiores transações do esporte internacional. Ainda há muitas perguntas sem resposta. Como o clube financiará um investimento bilionário? Quais serão as mudanças imediatas e qual será o impacto para outros clubes e eventos que utilizam o Maracanã? Enquanto a imprensa tenta confirmar os detalhes, torcedores não escondem a expectativa de que o estádio finalmente se transforme em um verdadeiro quartel-general do Flamengo. Um rumor que, se verdadeiro, promete redefinir não apenas a história do clube, mas também a forma como estádios no Brasil podem ser administrados e explorados comercialmente. O Maracanã, palco de glórias históricas e memórias de gerações, pode estar prestes a entrar em uma nova era, e todos os olhos do futebol brasileiro estão voltados para o que ainda pode ser uma das maiores revoluções do esporte nacional. É isso. Família! Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro. Aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto.